por exemplo, aqueles que não podiam vir, beleza, não é? Porque estavam na aula do professor Valber, não podia vir, sem problema, não vou dar falta nem nada, com certeza, tá certo? Mas aqueles que tiveram dúvidas, entendeu? O importante para nós é resolver as dúvidas, tá certo? E eu quero, sim, uma lista daqueles que estão interessados em poder participar da aula, até para eu tentar me organizar. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou agora compartilhar com vocês o assunto que nós vamos trabalhar, ok? Proteínas. Olha que chique. Tá chique aqui toda a vida, né? Deixa eu aumentar a imagem aqui. Ótimo. Beleza. Então, vou deixar aqui os participantes para eu poder ver se alguém está pedindo. Beleza. Então, turminha, iniciando a sala de proteínas, o que eu preciso falar para vocês, né? Nós, no semestre passado, não é? Já vimos os aminoácidos. Eu já apresentei para vocês os aminoácidos, né? Tem aqueles que são polares, tem aqueles que são apolares. Alguém está me falando? Joana? Tem os polares, tem os apolares, não é verdade? O que diferencia um do outro é o quê? A cadeia lateral, o R. Aprendemos a fazer a ligação peptídica, lembram? Não é? Que a gente deixava os R tudo penduradinho assim, para não ter dúvida, né, de como formar a ligação peptídica, não é mesmo? Então, deixa eu ver aqui, tem uma mensagenzinha. Deixa eu ver essa mensagem. About o quê? Tá? Tudo certo? Beleza. Então, tá. E agora a gente vai ver a participação dos aminoácidos na formação das proteínas, tá certo? Então, nós temos proteínas que são de dois tipos básicos, não é? Nós temos aquelas proteínas denominadas globulares e nós temos aquelas denominadas fibrosas. As globulares são aquelas que participam das nossas reações, são aquelas que ficam circulando no sangue, tá certo? Tipo hemoglobina, não é? São as enzimas, beleza. E as fibrosas são aquelas que fazem parte da nossa estrutura. Por exemplo, as duas fibrosas famosas são quem? A queratina, a famosa queratina do cabelo, é proteína, né? E o colágeno, são dois famosos aí, tá certo? Que todos os autores abordam, não é? Beleza. Então, vamos ver, o nosso foco maior vão ser as globulares, porque a gente trabalha no metabolismo, que é o foco da nossa bioquímica, tá bom? Se eu tivesse no foco da cosmetologia, eu estou mais com as fibrosas, né? Importante o colágeno e tal, essas coisas. Mas para nós, no metabolismo, são muito importantes as globulares. Todas são importantes, é óbvio, mas eu estou falando mais assim num foco, né? Então, como que começa a proteína? A gente tem que fazer a ligação peptídica, que a gente aprendeu a fazer. Mas para eu fazer a minha proteína, eu tenho que fazer uma cópia do DNA, tá certo? Então, tem todo um processo enzimático que é voltado para isso, não é? Que o DNA tem um trecho dele que é copiado e gera o RNA. E esse RNA, esse M aqui é de mensageiro, ou seja, ele traz a mensagem que ele copiou do DNA. Tá certo? Tá certo? Ele traz a mensagem que ele copiou do DNA. Beleza. Agora, então, essa mensagem que ele traz é o que já vai dar o quê? A sequência de aminoácidos que define aquela determinada proteína. Então, aqui é a sequência, lembra disso? Aqui a gente tem a ligação peptídica, aqui é um aminoácido. Desculpa, deixa eu apagar aquilo que eu escrevi, que não é tão lógico assim, tão claro assim. Deixa eu apagar isso daqui.
para ficar mais claro para nós, não é? Ó, aqui eu tenho um aminoácido, certo? O grupo amino dele e o grupo ácido. Aqui é o R, que nesse caso é só um hidrogênio. Aqui eu tenho outro aminoácido, lembram? Aqui é o R. Então, um aminoácido ligou no outro, então isso aqui o que que é? A ligação peptídica, tá certo? Então, o que o DNA vai dar, não é? Ele já vai, não, ele não vai já formar a proteína assim, não. Não. Os ácidos nucleicos, eles têm o quê? Nucleotídeos, não é? Então, ele já tem os nucleotídeos que definem quem? Aquela sequência de aminoácidos. Então, quando foi copiado um trecho do DNA, não é? Que gerou, tipo, o RNA mensageiro, não é? A ideia foi o quê? A ideia foi já fazer uma cópia para que tenha a receita daquela tal proteína. Por exemplo, eu quero fazer albumina, preciso de albumina. Então, vai toda uma sinalização lá para o núcleo, né? Precisa de albumina. Então, vai ser copiado um trecho do DNA, né? Relacionado com quem? Com a albumina. E esse trecho é quem? O RNA mensageiro. Então, essa cópia do DNA, não é? Que gera o RNA mensageiro, aí esse RNA mensageiro, ele vai se ligar lá no RNA ribossômico, e aí vão chegar os RNAs transportadores que transportam os aminoácidos, e nessa brincadeira toda, a gente tem a questão da tradução. E a tradução gera o quê? Gera a estrutura primária. Então, revendo uma coisinha aqui para ficar mais claro. Essa cópia do DNA, que gera o RNA mensageiro, é uma transcrição. Está transcrevendo a cópia. Tá copiando a receita. E quando o RNA mensageiro interage com o RNA ribossômico e com os transportadores, vai ocorrer o processo de tradução. Então, aquela mensagem que estava no DNA foi traduzida. E essa tradução, quem é? É a estrutura primária. Entenderam? Prof, deixa eu ver se eu Sim. entendi direito. Mas é a partir do DNA que se tem uma sequência base do que vai ser o aminoácido? Que vai ser a proteína. Proteína, né? Tá. É. Então, o que acontece? O DNA, ele é específico de cada espécie, né? Então, costumo falar assim para os alunos, por exemplo, a albumina que o homem tem, que circula no nosso sangue, ela entende as nossas necessidades, o nosso caminho, nosso organismo. Será que essa albumina, que faz parte do nosso organismo, é igualzinha à albumina do boi? Entendeu? Não necessariamente, porque cada proteína, não é? Mesmo que ela tenha funções parecidas, cada espécie tem uma modificaçãozinha para atender aquela espécie. Tá certo? Então, o que acontece? O DNA, o nosso DNA, ele tem o quê? A receita de todas as proteínas de importância para o nosso organismo, para aquela célula. Tá certo? Está lá no núcleo celular e ele tem a receita de todas as proteínas que são necessárias para aquela célula. Agora, para ele poder, então, para a gente poder ter a proteína, eu tenho que copiar um trechinho que corresponde à proteína que eu quero. E esse trechinho é quem? O RNA mensageiro. Né? Agora, aí eu já tenho, então o RNA mensageiro sai lá do núcleo com a receita. Ó, turminha, nós precisamos sintetizar essa proteína, a receita está aqui. Então, ele se junta com o RNA ribossômico e chegam os transportadores são os que trazem os aminoácidos, não é? É tipo uma coisa assim, ó, eu tenho aqui o RNA ribossômico, não é? Aqui veio o mensageiro,
Está preso lá, e aqui e vão chegando quem? Os RNAs transportadores, que eles têm assim segurado nele os aminoácidos. Então, esse RNA transportador se liga no ribossômico, né? E porque aqui no mensageiro já tem a receita dos aminoácidos. Então, o transportador que tem aquele aminoácido que está aqui na receita, ele vai se ligar. Aquela questão de códon e anticódon. Vocês já viram isso, Turminha? Ser sincero que eu não, Eu não acho que não. Vocês não tiveram ainda a biologia molecular? Não. não. Genética. Na genética tem isso, não tem? Eu acho que a gente não chegou a falar, então. Na genética a gente viu mais a parte de... como é aquele lá, gente? Azinho azão, né? Aquele negócio lá Hereditariedade. E clonagem, né? Mas Mexe com o sobre DNA, mas não sobre sei o cromossomo, professora, que foi falado. Cromossomo. Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula, eu vou trazer uma outra imagem. Quando eu dei os nucleotídeos para vocês, eu mostrei o DNA e o RNA, não mostrei? Mostrou. Mostrei. Então, a gente viu que o DNA é dupla fita, o RNA, ele é uma fita única, não é? Mas eu vou trazer um materialzinho só para tentar ficar clara essa conversinha que eu estou tendo aqui, entendeu? Por que eu coloquei essa conversinha? Porque a estrutura primária é o que vai definir a proteína, tá? Então, a sequência de aminoácidos define. Então, se eu tenho uma sequência de aminoácidos, essa proteína é a ferritina. Pronto, está fechado. Não é? Se eu tenho outra sequência de aminoácidos, eu posso falar, essa aqui é da albumina, é outra coisa, entendeu? Então, a sequência de aminoácidos define qual proteína vai ser. E como que a gente chama isso na bioquímica? Sequência de aminoácidos. Estrutura primária, entendeu? Então, eu costumo falar para os alunos que a estrutura primária, se vocês quiserem anotar, até pode, não é? Eu costumo falar para os alunos que a estrutura primária é a sequência de aminoácidos que define uma determinada proteína. Anotaram? Daqui a pouquinho vai cair o sistema e eu volto de seguinte. Anotaram? Né? Então, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos que define uma determinada proteína. Cada proteína tem a sua sequência de aminoácidos. Só para ter uma ideia, aqui é a primária. Qual é a sequência aqui? Lisina, alanina, histidina, glicina, lisina. Isso é sequência. Valina, leucina, glicina. Cada proteína tem a sua sequência, entendeu? A sequência que a define. Entenderam? É como se a gente estivesse falando dos açúcares, né? Do semestre passado. Cada uma definida por sequência. Isso, só que na ligação glicosídica, né? Só que açúcar é simples, né? Sim. É outro nível. Professora, mas quem determina essa sequência aí é o RNA mensageiro, né? Quando ele recebe a mensagem do DNA. Essa mensagem que ele copiou estava guardada lá no DNA, né? O cromossomo ele é muito fechado para evitar ataque. Está guardada lá, não está? Então, essa mensagem está guardada no DNA. E quando ela é copiada, é um trechito piquitico do DNA que é copiado, não é? Eu tenho, tipo assim, uns 150 aminoácidos que eu copiei, para quê? Para fazer essa sequência.
O Teams não tem esse problema, já entra direto, não tem que ficar admitindo ninguém. Obrigado. Né? O Teams já é direto, sem problema. Depois vocês vão gostar do Teams, viu? Aqui em São Paulo, eu dou aula numa instituição, Oswaldo Cruz, né, que usa o Teams. Não tem problema, o pessoal não tem problema com ele, não. É mais de adaptar, né? Estou puxando a turminha para a sala. Depois continuamos lá. Ô, professora, Pois não. a senhora não conseguiria esquematizar essa coisa do RNA mensageiro? Eu conseguiria fazer um desenho aí, sabe? Eu não sei se seria possível, igual a senhora fez aí, só que tipo em um slide em branco. Eu não sei se é possível. Não, Ou para é a próxima que aula, a senhora falou que- é que eu vou tomar muito tempo da aula de hoje fazendo isso, Sim, entendeu? Por sim, isso que eu vou mostrar semana que vem, que eu já trago preparado. tá bom. Fica Tá mais ok, fácil, não tá é? ok. Desculpa, é que senão This meeting is being recorded. eu tenho aqui a obrigação de seguir mais ou menos junto com o diurno também, né? Para a gente poder. Pronto. Voltamos. Desculpa, depois a gente lê isso. Deixa eu. Puxando a turma aqui. Tá. Então, então, o que acontece? Estrutura primária é como se eu falasse, qual é o seu nome? Meu nome é Ana Isabel Alencar de Toledo. É o nome, né? Mas como que é Ana Isabel Alencar? Vamos ver. Tá certo? Entendeu? Então, a estrutura primária está definindo, a proteína é essa. Essa sequência que está definindo a proteína. Tá certo? Mas qual a cara que ela fica depois? Vamos ver. Por isso que a gente está falando organização. Entendeu? Então, a semana que vem eu trago para vocês um desenho mostrando isso daqui para vocês, para ficar mais claro, entendeu? Então, hoje a gente precisa saber o quê? Que a cópia do DNA gera o RNA mensageiro, é um processo de transcrição, está transcrevendo a mensagem. E essa mensagem depois será traduzida, não é? Na presença do RNA ribossômico e transportadores, gerando o quê? A sequência, a formação das ligações peptídicas, que é a estrutura primária, tá? Então, de acordo com a estrutura primária, a gente vai ter um formato de quem? Da secundária. Então, a primária gera a secundária. Entendeu? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Não, depois eu mostro, porque eu vou interromper o compartilhamento, depois eu mostro. Então, a primária gera a secundária, tá? Aqui tem uma carinha de secundária, tá vendo que aqui a primária seria só uma tira, uma fita. Aí eu comecei a enrolar essa fita. Ó, tá vendo? A secundária já está enrolando a fita, concorda? Deu para ver isso? Então, dependendo da sequência dos aminoácidos, a gente tem o quê? O tipo de secundária. Eu vou começar a dar formato, porque a proteína globular é aquela que no final fica fechada. Mas para eu fechar, a proteína eu fechei, globular, fechei. Para eu chegar a fechar tudo, vou fechar como? Então, a proteína é essa. A primária fala quem é a proteína. Então, eu começo a dar o formato da primária, de formato gerando a secundária. Entenderam?
Eu acho que eu vou sim interromper e mostrar. Aqui vocês estão me vendo, né? Só eu, tela grande, é isso? Sim. Sim ou não? Então, vamos lá. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês um desenho que eu costumo mostrar em aula. Presencial. Tá vendo isso aqui? Tá dando para ver? Sim ou não? Sim. Sim, prof. Agora sim. Beleza, né? Aqui eu tenho a amino terminal, tá certo? E vai indo, 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 né? Até chegar ao último aminoácido, que é o C terminal. Tá certo? Então, o que que nós temos? Ligações peptídicas, que formou quem? A proteína, beleza? Tá certo? Então, isso é o quê? A estrutura primária. Aqui não está falando a sequência, tem um R, tem outro R, tem outro R, tem outro R, tá? Sequência de R's. É a estrutura primária, tá certo? Temos mais uns detalhezinhos que depois eu vou abordar. Por enquanto, fica mais fácil assim. Tá. Agora, dependendo da primária, como que poderá ser a coisa? O próximo, eu tenho que começar a dar forma para a proteína. Entendeu? Então, tipo, o que mostrou ali na imagem? A primária gerou o quê? Eu comecei a enrolar. Tá vendo que eu estou enrolando? Tá dando para ver que eu estou enrolando? Sim. Sim. Não é? Eu estou fazendo, então, o quê? Deixa eu salvar, tirar isso do caminho. Eu estou fazendo o quê? A estrutura secundária. Tá certo? Então, a primária, que estava tudo esticadinho, cadê o amino terminal? Tá para cá. A primária, que estava tudo esticadinho, eu só estou falando quem é a sequência. Por causa dessa sequência que teve aqui, dos R's, gerou quem? A secundária, que comecei a dar formato. Entenderam? Então, o que é a secundária? É o início da formatação da proteína. É o início. Girei tudo como hélice. Entendeu? Tudo bem? Sim. Agora, acabou? Eu já finalizei a proteína? Não. Depois, então, a secundária é o início da formatação. A terciária é o fechamento final da cadeia. Então, eu fecho tudo. Eu fecho tudo. Ó, tá vendo essa bagunça que eu aprontei aqui agora? Eu fechei. Sim. Então, essa proteína que eu fiz aqui, ela é globular, terciária. Fechou. Entendeu? Entendido, Então, professora. deixa eu mostrar aqui no compartilhamento. Professora, aí no caso, a mina vai interagir com a hidroxila para ela ficar globular? Desculpa, a amina? Ela vai interagir com a outra ponta onde tem a hidroxila? Não. Não, ou não? Elas poderão estar distantes uma da outra? Não, nada a ver. Entendeu? Uma ponta é uma ponta, outra ponta é outra ponta. Então, entendeu? Então, o que eu quis mostrar aqui? A primária, que é a sequência de ligações peptídicas, né, está dizendo só que essa proteína vai ser albumina. Beleza, tem essa sequência de aminoácidos. Eu não falei que a primária que define a proteína? Então, definiu a proteína. Agora, a proteína está pronta? Não, eu tenho que dar o formato globular. Então, o que eu faço em primeiro? Então, primeiro começo a enrolar. Ou seja, primeiro eu tenho que produzir a secundária. Então, por isso que eu falei, a secundária é o início da formatação da proteína. Tá certo? A secundária. Tá bom. E aí? Tá pronta? Não. Aí vem o quê? A terciária. Então, a terciária, eu fechei tudo, lembra que eu apertei tudo, juntei tudo? Então, essa aqui é a terciária. Então, a secundária gerou o quê? A terciária. Deu para entender essa sequência, pessoal? Sim. Sim. Então, aquela uma cadeia que tinha o N terminal e o C terminal, aquela uma cadeia foi enrolando, fechou. Então, isso aqui é uma cadeia, que a gente chama polipeptídica.
Por que a gente chama polipeptídica? Porque ela tem muitas ligações peptídicas, polipeptídica, tá certo? Tem proteína que com uma cadeia só já funciona, tá certo? É o caso da... Já ouviram falar mioglobina? Não é? A mioglobina é uma proteína muscular. Mil significa músculo, né? E essa proteína muscular, ela retém oxigênio, certo? Então, é uma proteína que guarda oxigênio no músculo. Para ela ter essa função de reter o oxigênio, a estrutura terciária, perfeito, já está de bom tamanho para ela. Ela funciona bonitinho, tá certo? Mas muitas proteínas não podem parar só na terciária. Ao invés de ela ter uma cadeia só, vai juntar mais cadeias e formar uma estrutura única, que é o quê? Quaternária, não é? Então, por exemplo, se eu tenho aqui eu tenho uma cadeia só, é terciária, concorda? É terciária. Mas se eu tiver uma proteína que tem uma cadeia, e essa cadeia está ligada à noutra, e essa cadeia está ligada à noutra, ela não tem uma cadeia só, concorda? Ela aqui tem 3. Para ela funcionar, ela tem que ter 3 cadeias. Então, ela não, a forma final de funcionamento dela não parou na terciária. Teve que chegar no nível quaternário. Entenderam? Então, por que uma proteína chega no nível terciário e a outra chega no nível quaternário? Para ela ter a função definida, não é? Não é? Então, ela terá que chegar. Se ela tem. O que a gente costuma falar é o seguinte: as proteínas que têm uma função mais simples chegam no nível terciário. Aquelas que têm uma função mais complexa têm que chegar no nível quaternário. Depende da função que ela vai exercer, entenderam? Sim ou não? Sim. Beleza? Se tiver dúvida, por favor, interrompa, pergunta, tá bom? Faz parte. É a melhor forma da gente ir em frente, tá? Então, a quaternária é a formatação final de uma proteína que tenha a função mais complexa. E a terciária é a formatação final de proteínas que têm função mais simples. Tá certo? Bom, aqui eu tenho, repetindo, né? Só para ficar mais claro. A estrutura primária, então, aqui, a sequência. Aquela proteína tem a seguinte sequência, ó, aqui estão os aminoácidos, a sequência. Né? E vai embora, né? Porque proteína tem que ter... O que define ser uma proteína? Ela tem que ter um reconhecimento fisicoquímico de polímero. Proteína é um polímero, tá certo? Tá bom. E aquela sequência que ela tem definiu o quê? Que a secundária tinha essa cara, entendeu? A sequência dos aminoácidos define como vai ser a secundária. Tá. E aí, definida a secundária, ela fechou e chegou na terciária, tá certo? Então, ela já está pronta para o uso. Porém, no caso clássico da hemoglobina, que tem quaternária, ela vai precisar de mais cadeias para chegar na forma final dela. Nem todas chegam no nível quaternário. Tá certo? Então, uma coisa que eu quero falar para vocês, tá? Antes de chegar nessa imagem, ó, vocês se lembram, isso daqui é uma ligação peptídica? Ó, aqui a gente não tem um aminoácido, não está o grupo amino dele, só está o ácido, aqui é o R, lembra? E aqui a gente tem outro aminoácido, certo? Aqui foi desenhado só o quê? Que um aminoácido reagiu com outro, saiu uma água e formou uma amida, lembra? Que é a ligação peptídica, né? Agora, uma coisa interessante. Beth, por que você colocou esse outro formato aqui?
Por que você colocou aqui? Aqui é um aminoácido, aqui é outro. Por que você colocou? Ó, esse carbono, ele está meio deficiente em elétrons, concorda? Ele está mais para o positivo, beleza? Né? Está deficiente em elétrons. Por quê? Porque o oxigênio está puxando a nuvem eletrônica para ele. É polar, né? Polaridade. Não é? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, como esse carbono está deficiente em elétrons, tá certo? E o vizinho dele é o nitrogênio, que tem elétron. Então, o nitrogênio ajuda ele está deficiente, então deixa eu dar elétron para o carbono, beleza? Então, ó, o nitrogênio deu elétron para o carbono. E aí eu quebrei essa dupla. Não é? Beleza. Então, aqui ficou carga negativa, o oxigênio ficou com o elétron, ele finalmente, porque sabe, o oxigênio tem um poder oxidante fortíssimo, né? Peguei o elétron para mim. Beleza. Porque o nitrogênio forneceu elétron. O nitrogênio perdeu o elétron, ficou com carga positiva. Tudo bem? Entenderam isso? Entenderam? Sim. Então, isso se chama o quê? Ressonância. A gente habitualmente escreve a ligação peptídica nesse formato. Porém, pela ressonância, existe também esse formato. Por que isso é importante? Tá falando. Porque nós estamos falando de formato, né? Que a proteína vai ter. Então, C dupla O, né, significa que nós temos o spin sp2, não é? Ou seja, aqui a gente tem uma ligação sigma e uma pi. Concorda? Mas essa dupla ligação não está só no CO, também está no CN, ó, por ressonância também está aqui. Uma ligação sigma e uma pi. Beleza? Então, nós temos dupla ligação no CO e no CN. É isso que está mostrando. Lembra que eu já brinquei com vocês? Dupla ligação, um átomo, outro átomo, dupla ligação. Não, não é? Eu consigo fazer giro? Não. Consigo girar? Ó, aqui é uma ligação simples. Consigo girar? Consigo. Sim. Aqui é uma dupla. Consigo? Não dá para girar. Concorda? Então, o que acontece? Esses orbitais sp2, como não dá para girar, aqueles átomos estão no mesmo plano. Então, CO está num plano, NH no mesmo plano. Está tudo. A ligação peptídica, todos os componentes da ligação peptídica estão no mesmo plano. Entendeu? Então, esse é um fator. Tá? Então, a ligação peptídica é o quê? Coplanar. Todos os átomos da ligação peptídica, todos estão no mesmo plano. Agora, o carbono alfa é tetraédrico, ele gira, mas a ligação peptídica não. Então, o que a gente tem? Ó, aqui a gente tem uma sequência. Ó, aqui é um aminoácido, né? Tem um R. Ligou no outro, ligação peptídica. Outro aminoácido, que por sua vez ligou no outro, outra ligação peptídica. Outro aminoácido, que por sua vez liga no outro. E assim vai. Então, uma ponta, o primeiro aminoácido, que é chamado do 1, é o N-terminal, é o primeiro. E o último, eu pus reticência aqui, porque vai uma hora, é o último, né? Esse daqui é o C-terminal, o último. Então, se a proteína tiver 150 aminoácidos, esse daqui é o 1. E o último vai ser quem? O 150, o C-terminal, por definição, tá certo? Isso foi estabelecido já. Tá? Bom, então, o que eu quero chamar a atenção? A ligação peptídica, estão todos os átomos no mesmo plano. Aqui tem uma, eu coloquei isso aqui. Ligações peptídicas são coplanares. Então, eu não vou conseguir fazer giro de um com o outro. Mesmo plano. Mesmo plano. Tudo bem. Porém, o carbono alfa,
que é o que liga o R, ele sofre giro, porque ele tem um orbital sp3, não é? Ele tem um orbital sp3, ele sofre giro. Tá certo? Então, o alfa gira, ligação peptídica não. Então, a gente tem uma sequência. Alfa gira, ligação peptídica não. Alfa gira, peptídica não. Alfa gira, peptídica não. E assim vai. E aí, professora, Oi. então vai ser a partir daí que a gente vai ter aquele formato de espiral, então. Exatamente. Exatamente. Não é? Então, o que acontece? Ó, aqui a gente tem o carbono alfa. Tá vendo que aqui está tudo no mesmo plano? Dá para ver que esses componentes estão num plano único? Sim. E esse está aqui também, um plano único, tá certo? Não é o mesmo plano. Porque quando o alfa gira, ó, carbono alfa, é esse aqui, ele gira, então um grupo fica num plano, outra ligação peptídica no outro plano. Quem fica em plano, só ligações peptídicas, tá certo? O alfa gira. No caso, o nitrogênio e o oxigênio ficam no mesmo plano. Exatamente. Ó, nitrogênio e C dupla O no mesmo plano. O carbono alfa gira. Então, agora, quando o carbono alfa liga a cadeia lateral, né, o R. Para dar uma estabilidade maior na estrutura, eu não tenho assim. Por que esse R está para baixo, esse R está para cima, esse está para baixo, e vai ser assim alternado? Por conta de uma organização química melhor. Tá certo? Porque na estrutura primária, os R's só vão definir o quê? Quem vai ser a secundária. Eu não posso, nesse momento, se eu colocar um outro R, eu vou rabiscar aqui, daqui a pouco eu tiro. Se eu colocasse esse outro R, né, aqui embaixo, se esse R tivesse uma carga positiva e esse R tivesse uma carga positiva, eles iriam se repelir. E isso afetaria a estrutura primária. Afetaria a secundária também. Então, isso jamais pode acontecer. Não é? Deixa eu pegar aqui a borracha, tirar isso daqui não vale. Tá certo? Então, o que vale? Vale que um R está num plano, outro R está no outro plano. Eles estão em planos alternados. É o que eu escrevi aqui. Não é? Eles ficam em planos opostos. Então, é como se fosse uma dupla ligação. Lembra que a dupla ligação é cis ou trans? Né? Então, aqui seria posição trans, ou seja, um vai para um plano, outro vai para o outro plano. Trans. Tá certo? Para dar maior estabilidade e evitar uma interação entre as cadeias laterais. As cadeias laterais não interagem nessa hora. Pode falar, coleguinha. E só olhando assim, um R para cima, o outro R para baixo, já dá para imaginar o aspiral já se formando. Exatamente. Exatamente, você tem toda a razão. Então, o que a gente falou? O que eu falei aqui? A primária dá origem à secundária. Ó, na verdade, existem vários modelos de secundária, entendeu? Por quê? Como a sequência de aminoácidos é muito variada, eu não tenho um tipo só. Aqui, por uma questão didática, foi mostrado esse modelo, mas existem muitos modelos, não é? Então, nós temos dois modelos famosos, né? Dois tipos famosos, a alfa-hélice, que é helicoidal, e a beta-conformação, que é linear. Tá? Bom, então, eu vou mostrar para vocês. Ó, nós temos, então, dois modelos. Ó, aqui a alfa-hélice e aqui a beta-conformação, que é linear. Tá certo? Eu não sei se no arquivo que eu pus para vocês na escola, na instituição, eu tenho essa imagem, porque essa imagem, às vezes a gente vai passar o arquivo e o sistema não aceita, por causa do peso, né? Então, talvez eu tenha tirado essa imagem, bem como essa outra, mas está aqui na gravação, tá bom? Essas duas imagens são do Voigt e são muito mais bonitas do que essa que eu fiz. Isso aqui eu fiz na mão.
na aula com retroprojetor, que eu não vou apresentar para vocês. Vocês não conhecem, não vão conhecer. Bom, então, o que eu quero mostrar para vocês, não é? Indo primeiro nessa. Essa é a tal da hélice. Se vocês prestarem atenção, é uma sequência. Dá dano para ver que é uma sequência? É uma sequência, está rodando, concorda? É uma sequência. Beleza. E se a gente vir aqui também, é uma sequência. Só que esse aqui está linear, né? E esse outro, alfa-hélice, né? Por que falaram que é alfa-hélice? Quando a gente faz uma hélice, tá certo? Uma hélice, então a cadeia sai de um ponto, gira, e num plano mais para baixo, volta no mesmo ponto, não é isso? Ó, aqui teve um giro, não teve um giro aqui? Aqui é outro giro, concorda? E vai girando. Tudo bem? Então, aqui saiu de um ponto e chegou no mesmo ponto, mas no outro plano, entenderam? Então, isso chama um giro ou um passo. Então, tem uma distância, não é? Que define esse um giro. Entenderam o que eu falei? Sim, professor. Um giro. Aqui tem esse giro, porque o giro poderia ser também como? O giro poderia ser, ele poderia ser assim, grande, abertão, entendeu? Ou ele poderia ser fechadinho, entendeu? Tem vários modelos de giro. Então, o que eu quero dizer? No caso, foi denominada alfa-hélice porque essa distância entre um giro, né, o espaço de um giro, corresponde ao quê? 0,54 nanômetros. Entendeu? Então, essa distância aqui é 0,54 nanômetros. Por isso que foi definido essa distância como alfa-hélice. Entenderam? Então, cada hélice tem um nome. O que define ser alfa-hélice é essa distância. Tá? Agora, por que uma é alfa-hélice? Por que outra é beta-conformação? Não é? Ó, beta-conformação, a gente vê que uma cadeia ficou próxima à outra. Certo? E aqui é o carbono alfa. Aqui é o alfa, aqui é o alfa. Se eu puser um alfa, que tem um tamanho pequenininho aqui, o R pequenininho, e o outro R que é muito grandão, então essa distância fica comprometida. Tá certo? Distancia uma cadeia da outra. Então, o que a gente vê nessa daqui? Por exemplo, é glicina, serina, glicina, lanina. É uma sequência. Então, eu vou fazer aqui, ó. Suponhamos que esse daqui seja a glicina. Então, glicina, qual é o R da glicina? Hidrogênio. Tá certo? É só um hidrogênio. Qual é o R da lanina? A lanina é uma metila. Qual é o R da serina? A serina é uma... eu estou pondo tudo para baixo para ficar parecido, tá? A serina é o quê? É um CH2, é um metanol. Um CH2, certo? Que tem uma hidroxila, OH. Isso é serina. Entendeu? Bom, professora, então se fosse outro aminoácido com a cadeia mais longa, ele já não ia dar certo aqui nessa posição. Exato, não ia caber nesse espaço. Não ia caber, ele teria que ser um desses aqui, um desses três, senão... Esses pequenininhos. Senão não daria certo. Não daria. A UR da lisina, eu tenho 4 carbonos, lembra que a gente até deve ter feito exercício com isso, né? 4 carbonos, beleza? Tem uma amina. É grande, concorda? Sim, já não daria certo aí. Aí não daria certo. A lisina, não é? A lisina, certo? Aqui. Não dá. Então, por isso que coloca, ó,
Aqui, beta-conformação, glicina, serina, glicina, alanina, que são todos esses com tamanho pequenininho que eu coloquei. Se a sequência for de R's pequenininhos, vai ficar linear, entenderam? Mas, para eu ter a hélice, eu não posso ter sequência de aminoácidos com R pequenininho. Eu tenho que ter uma mescla de vários tamanhos, mas que fique uniforme para dar esse distanciamento. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho... Aqui é o R, tá? Deixa eu ver. Deixa eu apagar, que ficou meio feio isso daqui, desculpa. Não está dando para apagar, não está nem aparecendo a borracha. Então, deixa assim. Ó, aqui eu tenho um R, tá certo? E aqui eu tenho outro. Se esse R, por exemplo, aqui eu tenho uma... Se eu tiver aqui a lisina, 4 carbonos, e vocês lembram que ela tem o quê? O nitrogênio, que vai estar com carga positiva. Né? O nitrogênio vai estar com carga positiva. Estou pondo ela grandona, ela, né? Ó, nitrogênio. Está com carga positiva. E NH3. Mais. Tá certo? Então, se esse R for uma lisina, e para que eu tenha o tamanho adequado para definir os 0,54 nanômetros, esse outro R poderia ser quem? Metila. Poderia ser só um CH3. Tá certo? Para não conflitar com a lisina. Porque se aqui, nesse R, que está o CH3, eu colocasse outra lisina, qual é a H? Não é? A lisina tem carga positiva, coloco outra com carga positiva, vai dar confusão, não vai? Ó, olhem aqui. Aqui eu tenho R. Se esse R tem carga positiva, e esse outro R também tiver carga positiva, vai dar o quê? Repulsão. Então, essa alça aqui, ela abre, né? Deixa de ter esse tamanho 0,54. Entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Olha, o que eu quero mostrar para vocês, não é? Desculpa, aqui fica meio confuso. Como que você sabe que esse é o R e tal, né? Tudo bem. Ó, desculpa. Aqui eu tenho o quê? Os vermelhinhos são oxigênio. Tá aqui na legenda, né? O vermelhinho é oxigênio, o pretinho é o carbono, o azul é o nitrogênio e esse daqui, abertinho, branquinho, é o hidrogênio. Então, aqui eu tenho o quê? NH. Então, aqui eu tenho um nitrogênio que está ligado com o hidrogênio, tá certo? Beleza? E aqui ele chega próximo, por causa do espaçamento, chega próximo desse grupo, que é quem? Aqui é um carbono, que está ligado com quem? Com o oxigênio. Então, é o C dupla O. Tá certo? Então, a gente vê, só está dando destaque. Agora, quem são os marronzinhos? O marronzinho aqui é o R. Entenderam? Então, o que nós temos aqui, nesse desenho aqui, não é? Então, nesse desenho eu tenho o quê? Eu tenho nitrogênio, aqui não está aparecendo muito, aqui está, ó. Eu tenho nitrogênio, NH, C dupla O, e quem é esse aqui? Isso é um R, tá certo? Quem é esse aqui? Quem é esse outro aqui? Outro R, tá certo? Por enquanto, eu não estou falando dessas ligações. Eu só estou querendo deixar claro para vocês o seguinte. O que eu quero deixar claro? A estrutura primária definiu qual ia ser a proteína, concorda? Que estava a receita lá no DNA. Beleza? Beleza? Aí, essa sequência de aminoácidos que define a proteína, graças a essa sequência, eu vou ter a secundária. Acabamos de ver isso, não é verdade? Olha aí. Se os R's forem pequenininhos, eu tenho beta-conformação, é linear.
Se os R's já forem maiores, eu tenho alfa-hélice. Só que tem que ter o quê? Uma integridade, não é? Entre esses R's, para que não ocorra repulsão ou aproximação, para eu garantir o quê? Essa distância 0,54 nanômetros. Deu para entender? Então, na verdade, o que eu quero que vocês entendam aqui? A primária, a sequência só de aminoácidos com cadeia com R pequeno, quando der o formato, é linear. Não vou fazer. A secundária no início da formatação? Então, se eu tenho só R pequeno, vai ficar linear. E a secundária? Se eu tiver aí uma sequência de R's que já dá, não são pequenos, não vai ser beta. Vai começar a formar outro tipo alfa-hélice. Tá certo? Ou outras hélices. Não é? Eu falei aqui, outras hélices. Por que aqui é assim? Por que aqui é assim? Depende da sequência dos aminoácidos, dos R's. E aí, turminha, desculpa, eu estou meio preocupadinha, estou querendo saber se vocês estão entendendo, se tem alguma pergunta, se eu estou correndo muito. Sim, professor, então, no caso ali, aquela hélice bem mais uma próxima da outra seria as cadeias do grupo R, caso seriam curtas. E a hélice bem aberta seria aquela que teria o grupo R bem mais comprido, com mais carbonos? Mais carbonos, ou mesmo, deixa eu te contar, essa que está mais comprido tem um aminoácido que eu ainda não apresentei para vocês, eu vou apresentar depois, que é o aminoácido cíclico, entendeu? Tem um aminoácido chamado prolina, que é cíclica. Não sei se eu cheguei a abordar no primeiro semestre, porque era meio corrido, talvez não tenha abordado, mas depende da sequência, realmente, tá certo? Prof, Pois não. se as cadeias laterais R tiverem polos negativos ou polos divergentes, polos opostos, né, um positivo e um negativo, eles podem diminuir o espaçamento entre as curvas das hélices? Olha, o que acontece? Se eu tiver uma sequência com cargas, por exemplo, se eu tiver uma sequência só de carga positiva, como que vai ser? Sei lá. Concorda? Concorda? Se eu tiver uma sequência de aminoácidos, tá certo? Na proteína, que todos os R's tiver carga positiva, que formato vai ter? A gente fala ao acaso. Não dá para você definir como que vai ser, entendeu? Porque, por exemplo, suponhamos aqui uma proteína que, inicialmente, ela tinha, assim, uma sequência que garantiu formar uma estrutura secundária alfa-hélice. Mas daí, na sequência, em seguida, ela foi, tudo com R pequenininho, ficou tipo beta-conformação, tá certo? Depois, na sequência, voltou a sequência de aminoácidos, garantiu a formação de uma alfa-hélice. Mas aí teve um momento que só tinha R's com carga positiva. Que formato assumiu? Ao acaso. Sei lá que formato vai, entendeu? Vai, de repente uma carga positiva é atraída para cá, outra é atraída para lá, entendeu? Não é? Agora, se eu tiver uma sequência positivo, negativo, muito provavelmente não vai ser esse modelo de hélice, alfa-hélice, né? Pode ser que seja mais próxima até, pode até garantir uma hélice meio que fechada, pode ser, não é? Aí tem todo um trabalho, turminha, que eu acho assim muito bacana, que é modelagem molecular. Entendeu? Existe até pós-graduação que aborda, né, voltada para se chegar ao formato de proteína.
This meeting is being recorded. Pronto, voltando aqui, voltamos. Então, turminha, então, o que eu gostaria que ficasse claro para nós? Dependendo da sequência primária, eu terei a estrutura secundária, tá certo? É muito comum que na proteína globular haja uma variedade de secundárias, tá certo? Mas poderá ser que só tenha alfa-hélice. Tudo é muito possível, muito provável nas proteínas, não dá para fechar uma situação. Alguma perguntinha? Então, a estrutura primária gera secundária. Então, 2 modelos de secundária bem famosos eu coloquei aqui para nós, né? Foram quem? A beta-conformação, que é linear, e a alfa-hélice, que é helicoidal, que são 2 opostos. A beta-conformação implica numa sequência que ocorre quando a sequência de aminoácidos, as cadeias laterais tiverem volume pequeno. Mas a alfa-hélice tem uma variedade de cadeias laterais, porém tem que ocorrer uma homogeneidade entre as cadeias laterais para garantir que cada volta tem o tamanho de 0,54 nanômetros. Né? Mas, obviamente, não existe só esse tipo, nós temos mais modelos, né, de secundário, porque a sequência de aminoácidos nas proteínas é muito variada, certo? É muito variada. Então, uma coisa que é muito importante que fiquemos sabendo é que esse desenho aqui, né? Tá, a primária é só falar a sequência X, beleza. Mas para eu já começar a ter o formato, eu tenho que admitir que, né? Para eu já ir para a secundária, eu tenho que admitir que a ligação peptídica, os componentes são coplanares, por conta da ressonância, vista aqui, e os carbonos alfa são tetraédricos, então eles podem girar, não é? Então, a gente tem uma variedade, né, de cadeias laterais, os carbonos alfa girando, para definir, finalmente, a secundária. Lembrando que esses R's, para que haja uma organização melhor, eles não ficam no mesmo plano, eles ficam em planos opostos. A gente fala tipo trans, né, quando é em planos opostos. Tá certo? Alguma perguntinha, Tuninha? Então, essa é a secundária. Alguma dúvida? Deixei claro aqui para vocês, não é? Os componentes, né? As corzinhas, isso daqui eu fiz. Na verdade, esse desenho que eu fiz na mão, né? Mas assim, tipo, copiando de um autor, né? Esse daqui é o Voigt. Que eu me lembre, não foi o do Voigt que eu copiei, devo ter copiado do Leninger, tá certo? Mas as corzinhas aqui só para ajudar a gente ver essa organização. Deu para acompanhar isso? Alguma perguntinha? O que vocês me dizem? Por enquanto, ok, professor. Tá ok? Bom. Então, vocês depois, como nós combinamos, né? Vocês vão pegar essa gravação que eu quero colocar já amanhã de manhã para vocês, não é? E vão também... É bom já copiar, já ver a gravação e já anotando assim os dados que não foram possíveis anotar hoje, porque é uma primeira vez que eu estou apresentando, a gente fica meio assim só olhando, né, para tentar entender, certo? Beleza. Então, o que a gente viu? A proteína tem estrutura primária, que é a sequência, né? Ó, lis, gli, leu, a sequência. Beleza, isso vai embora, né?
200 aminoácidos, 300, sei lá. Então, a primária, pela sequência que tem, gera o quê? A secundária. Tá certo? Agora, a secundária foi o início da formatação. Agora, em sequência, nós vamos ter o quê? Aquilo que eu fiz, né? Juntei tudo. Então, na medida que a secundária vai formando, entendeu? O que vai acontecer? Tá certo? Vai acontecer, como eu coloquei aqui no desenho, né? Que foi formando a secundária, foi formando, tá certo? Mas esse desenho não está muito feliz, não. Deixa eu fazer aqui pegar minha borrachinha, né? Esse desenho não está muito feliz, não. Deixa eu ver aqui. Ó, suponhamos que, então, a primária gerou uma secundária que começou com a alfa-hélice. Beleza. Aí apareceu a vários aminoácidos que provocaram um giro, né? E, em sequência, a sequência definiu uma beta, que daí provocou giro. Vocês estão vendo que eu estou... E definiu alfa-hélice. Estão vendo que eu estou colocando uma em cima da outra? Deu para ver isso? Sim. Deu Não sim, é? professor. Na verdade, na medida que vai se organizando, não é? A ideia é realmente fazer o quê? Uma proteína globular. Então, ela vai fechando, ela fecha. Não vai ficar assim separada a sequência. Aqui é o N-terminal, aqui é o C-terminal, eles ficam separados. Não, ficam juntos. Não é? Ficam próximos, digamos. Próximos, entre aspas, né? Então, aqui nós temos o quê? A terciária, uma terciária. Então, a primária definiu como ia ser a secundária e, na sequência das secundárias, definiu como ia ser a terciária. Então, fechou a cadeia. Quem chega nesse nível terciário? Como eu falei para vocês, a mioglobina, que ela tem um grupo M, que nós vamos ver depois, que segura o oxigênio, é para reter o oxigênio. Qual a função da mioglobina? Guardar, armazenar oxigênio. Armazenar aquilo. Chegou, eu estou livre, seguro, pronto. Isso é tido como uma função simples. Não é? Ela estava sem o oxigênio ligado, beleza? E aí chegou o oxigênio e ela estava livre, segurou o oxigênio, pronto. Então, aqui a gente tem uma representação da mioglobina. Tudo em vermelho aqui é o grupo M, que não vem ao caso agora, tá? Ao caso agora, o que é importante para nós agora? Vocês viram que eu fui girando, 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 não é? Então, de repente, um aminoácido que estava, deixa eu ver aqui, na posição 21, que está aqui, ficou próximo de um 112. Deu para ver? Ó, aqui era o 21. Deixa eu começar de novo. Ó. Aqui a gente tem a porção N-terminal. Beleza. Aqui a gente tem o N-terminal, o primeiro aminoácido. Aí ele foi 1, 2, 3. Estão acompanhando a minha canetinha? 4, 5, 6, Vamos sim, prof. 7, 8, 9, 10, 11. E foi, né? E foi 14. Vocês estão vendo que 14, 15, cadê o 16? Ah, o 16 está aqui, 17. Mas vocês estão vendo que perto do 16, 17, 18 tem 128, é ou não é? Porque foi se girando, não é? A secundária, ela foi girando, como eu mostrei aqui, é ou não é? Então, de repente, o 20 fica perto do 120 na sequência, por causa do giro que foi ocorrendo, entendeu? Ó, por exemplo, aqui, é a mioglobina também. É a mesma que está aqui. Só que aqui tem uma representação que eu numerei os aminoácidos, e essa representação é do Leninger, se eu não me engano. E aqui é uma representação que não estão descritos os aminoácidos, só está descrito o formato. Então, o que a gente vê? Ó, aqui é o N-terminal, tá certo? E aqui é o C-terminal.
o C-terminal. Tá. Então, o que a gente vê? Aminoácido 1, né? Então, vai indo, vai indo. Aqui eu tenho uma sequência que a gente chama isso de braço ou de hélice, não é? E depois o que acontece? O que acontece? Houve um giro e o braço virou para lá. Aqui houve um giro, virou tudo e veio para cá. Tá vendo? Ali foi para cima, desceu para baixo, subiu. Ou seja, o que é isso? É uma organização final da proteína, é a estrutura terciária. Então, quando esse braço estava nesse caminho aqui que eu estou colocando, a gente chama isso de hélice A. Aí, quando ele girou, iniciou a hélice B. Aí, quando ele veio atacar, iniciou a hélice C. Aí, ele girou, aqui tinha a hélice D, tá certo? E aqui apareceu a hélice E. Aí ele sofreu outro giro, beleza? Outro giro, e tem a hélice F. Outro giro, veio a G. Outro giro, finalmente, veio quem? A H. Ou seja, a cadeia proteica, ela está numa posição, aí ela vira, vai para outra posição, vira, vai para outra, ou seja, no final, o que a gente vê aqui? Compactou aquela sequência toda. É ou não é? Não ficou compacto isso? Sim. Se ficou compacto, então o que é isso? Estrutura terciária. Tá certo? Então, Professora, o que faria ficar uma próxima, outra distante, assim, seria o grupo R? é o R. O grupo R que determina se ficar mais longe, uma próxima. Exatamente. A primária é a sequência do R. Não é a primária que vai definir a função da proteína? Então, a primária gerou a secundária. E a secundária gerou, a sequência de secundária gerou a terciária. Tá certo? Então, a terciária tem esse formato por causa da primária. A primária que definiu que a terciária ia ser assim. Mas eu não chego no nível terciário direto, né? Eu não parto, tipo, daqui direto para cá. Eu não consigo fazer isso. Primeiro eu tenho que iniciar a organização para no final chegar no fechamento. Tá certo? Então, na organização aqui, o que a gente tem? Na organização, a primária gerou a secundária, não é? Que tem vários modelos, e como nós vimos, aqueles vários modelos de secundária, como eu tentei mostrar aqui, eles próprios foram fechando, tá certo? Então, na primária, o R não participa. Desculpa, deixa eu pôr para cá. Eu só tenho a sequência dos R's, concorda? Mas os R's dão definição, como vai ser a secundária. E aqui, os R's interagem direto. Então, o que eu tenho aqui mostrando para vocês? Não é? O que eu quis mostrar aqui? Por exemplo, o 71 está perto do 136. Dá para ver isso, turminha? Dá assim. Não é? Eles estão perto. Então, o que define essa proteína sempre é que o 71 tem que estar próximo do 136. Se eles não estiverem próximo, ocorreu algum erro, é algum problema, é alguma patologia. Não é? Aqui a gente vê o quê? Deixa eu ver outros lugarzinhos assim, não é difícil, né? Tá, é meio difícil ver aqui, mas enfim. O 152 perto do 92. Percebe? Então, os R's na terciária, nós temos o quê? Uma interação direta entre as cadeias laterais. Entenderam? Até então, a gente não tinha isso. Aqui, a cadeia lateral está aqui, outra cadeia lateral está aqui, concorda? Os R estão aqui, ó. Concorda? Na secundária, eu não vejo interação entre eles. Né? Não vejo interação. Eles
Eles não interagem, mas eles definem pela proximidade como que vai ser a secundária. Tá certo? E na terciária, eles interagem finalmente. Aqui eu tenho o 18 perto do 126, se eu não me engano, entendeu? Eles interagem finalmente. Então, o que define ser a mioglobina é exatamente esse formato, que é esse formato. Se não tiver esse formato, ela não funciona. Entenderam? Sim. Agora, tem proteína que tem que ter uma função mais complexa, concorda? Tipo hemoglobina. A hemoglobina, ela chega no nível seguinte, que é o quaternário. Qual que é o quaternário mesmo? Aqui é o terciário. Agora, se eu juntar mais do que uma cadeia para a proteína funcionar, é o quaternário. Que eu mostrei aqui e que eu mostrei também aqui. Aqui. Não é? Então, a estrutura primária, então o DNA foi copiado, né? Gerou RNA mensageiro, que é a proteína X. Tá bom. Como que é essa proteína X? A estrutura primária gerou a secundária, e a secundária finalmente compactou tudo, gerando a terciária. A proteína X era a mioglobina, tá pronta. Ou a proteína X é hemoglobina? Ah, bom. Então, se é hemoglobina, eu tenho que ter mais essa etapa aqui. Juntar várias cadeias para formar uma unidade única. Olha que engraçado. Isto aqui é uma proteína. Isso tudo é uma proteína, tá certo? Que tem mais do que uma cadeia. Então, aqui ficou pronta. Professora, Já vai trabalhar. Pode falar, meu bem. proteínas complexas, elas necessariamente vão ser compostas por proteínas simples iguais? Ah, sim. Ela é complexa, mas ela tem 4 cadeias, não é? Olha, aqui está a hemoglobina, não é? A hemoglobina tem 2 cadeias beta, beta 1, beta 2, e 2 cadeias alfa 1 e alfa 2, tá certo? As cadeias, cada uma tem por volta, se não me falha a memória, de uns 150 e tantos aminoácidos, tá certo? Mas ela precisa de todas essas cadeias estarem ligadas para que ela funcione, tá certo? Cada cadeia é uma cadeia independente, beleza? Uma não está ligada na outra diretamente por ligação peptídica, não, elas são independentes. Então, eu tenho uma cadeia, que é uma terciária, tá certo? Aí eu junto essa uma com outra terciária que está pronta. Pronto, já deu a quaternária, entendeu? Toda proteína que tiver mais do que uma cadeia polipeptídica, a gente diz que ela chegou no nível quaternário. Aqui dá confusão, né? Porque quaternário lembra 4, e essa tem 4 cadeias, não é verdade? Então, já aconteceu de aluno fazer confusão. Estrutura quaternária é quando a proteína tem 4 cadeias. Não. Estrutura quaternária é quando a proteína tem mais do que uma. Se ela tiver, como eu coloquei aqui, 2, ela já chegou no nível quaternário. Só para vocês terem uma ideia, as enzimas, que são proteínas, têm complexo enzimático que tem umas 20 e tantas cadeias. Entendeu? Então, aí depende. Não sei se eu respondi sua pergunta, coleguinha. É o Guilherme? Respondi? Oi? Respondi a sua pergunta? Mais ou menos, de certa forma. Mas eu acho que a minha questão é mais relativa à união de semelhantes. Tipo, se fosse que nem se o beta 1 fosse algo diferente do beta 2, eles ainda poderiam se unir, caso... Ah, com certeza, entendeu? O fato de ter mais uma cadeia não significa que todas elas são iguais, depende.
pode ser que elas sejam iguais, pode ser que não. O universo de proteínas, tudo é possível, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 cadeias, pode ser que elas sejam iguais, como pode ser que elas sejam diferentes, sequências de aminoácidos diferentes. Entendi agora, prof. É Obrigado. muito variável, não é? Então, por que a hemoglobina precisou chegar nisso, quaternária? Nós vamos ter uma aula só para estudar hemoglobina, depois a gente vai entender por quê, não é? Mas, inicialmente, eu falei para vocês que toda proteína que chega no nível quaternário é porque ela tem função mais complexa, mais complicada. Turminha, qual é o papel da hemoglobina? Não é transportar oxigênios no sangue? Ela está lá dentro da amostra, está transportando oxigênio. Transportador, ele tem uma questão. Ele tem que saber, transporte, onde que eu pego a mercadoria e aonde eu entrego. Não é isso, transporte? Onde eu pego e aonde eu entrego. Então, no caso da hemoglobina, não é? Eu pego no caso da hemoglobina, eu pego o oxigênio nos pulmões e eu entrego nas células, não é? Então, o transportador tem que saber onde ele vai entregar. Tá certo? Isso é uma função... Desculpa. A mioglobina, como que é a questão da mioglobina? Está livre o grupo M. Chegou oxigênio, eu seguro. Então, a mioglobina é tida assim como uma função simples, porque o papel dela é só reter o oxigênio. Chegou, pegou. Não chegou, não pegou. Pronto. É simples assim. Já a hemoglobina, não. Ela está com oxigênio, ela tem que saber onde ela vai liberar. Não é em qualquer lugar que ela vai liberar. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Claro, isso vai depender da quantidade de gás carbônico que tenha no sangue. Isso a gente vai ver depois melhor. Mas, por enquanto, eu quero falar para vocês que a hemoglobina não tem uma função simples. É complexa. Para ter essa função complexa, é necessário o quê? A estrutura quaternária. Entenderam? Entenderam? Sim, E senhora. professora? Ok. Pode falar. Ok. Ok. Beleza. Então, tá bom. Depois nós vamos ver, assim, a hemoglobina é espetacular. Depois a gente vai estudar. Tudo bem. Tudo bem. Agora, elas são estáveis? As proteínas são estáveis? Por exemplo, caiu a proteína no sangue, ela desmonta? Meu, nem pensar. Ó, a estrutura primária é estável, colega? Mega estável. A estrutura primária não é ligação peptídica? Ligação peptídica, embora tenha ressonância ou não, é uma ligação covalente, concorda? Concorda? Sim. Então, o tipo de ligação covalente é o mais resistente de todos. Para eu poder quebrar uma proteína, eu tenho que usar ácido clorídrico numa concentração boa, não é? Aquecimento, deixar um tempo aquilo fervendo para quebrar, covalente, né? Agora, então ela é mega estável. E a secundária é igual à primária? Não, a secundária não. Então vamos voltar lá para a secundária. O que a gente viu aqui na secundária? Dá licença, agora eu vou apagar essa bagunça que tá, né? Pronto, fazer uma limpeza aqui. Ó, isso é uma secundária. Então, o que a gente está vendo? Lembra que aqui, onde que é? Aqui mostra melhor. Aqui eu tenho um NH e um C dupla O, que, aliás, eu até mostrei aqui, né? Apaguei. Não, tá mostrado aqui, ó, tá vendo? Não é? Deixa eu só tirar aquelas 2 cargas positivas, que não tem nada a ver com essa conversa agora. Isso aqui só vai atrapalhar. O que eu mostrei aqui para vocês? Ó, NH. Esse NH é de uma ligação peptídica, e no espaço ele se aproxima do C dupla O de outra ligação peptídica, tá certo?
Aqui é um C dupla O, né? De outra ligação peptídica, entendeu? Ó, aqui, estão vendo a minha canetinha? Estou mostrando aqui, ó. Aqui, o que que eu tenho? C dupla O, que está ligado no NH. É só C dupla O ligado no NH, estão vendo? Então, é como se essa secundária, né? Essa secundária, ela fosse assim, uma tubulação cheia de ligações entre as ligações peptídicas. Que ligação que é essa, turminha? Como chama? Esse modelo aqui? Oi? Seria ponte de hidrogênio? Exatamente, pontos de hidrogênio. Então, essa secundária aqui é tipo uma tubulação rígida por pontos de hidrogênio. Ponto de hidrogênio não é uma ligação tipo covalente, óbvio. Mas é aquela coisa, né? A quantidade, a união faz a força, né? Quanto mais tiver, mais estável vai ficar. Ó, aqui também estão vendo, ó, pontos de hidrogênio, pontos de hidrogênio. Então, dá para ver bem aqui, ó, pontos de hidrogênio, NH ligado C dupla O, tudo pontos de hidrogênio. Então, na secundária, todas as ligações peptídicas participam de pontos de hidrogênio. Quer seja, não é? A beta, quer seja aqui. Aqui é bonitinho, olha. A tubulação aqui cheia de pontos de hidrogênio. Certo? Obviamente, não é o C dupla O de uma ligação com o NH da própria ligação. Não. Tem que ser o C dupla O de uma ligação peptídica com o NH de uma outra que está próxima no espaço. Tudo bem? Então, a estrutura secundária é estável? É. Eu coloquei aqui até o texto, né? A secundária que inicia o formato que a proteína vai adquirir, dependendo dos R's, claro. É estável pela formação de pontos de hidrogênio das ligações peptídicas próximas, tá certo? Tudo bem. E aí, nós chegamos no nível terciário. Ah, agora sim, colega, finalmente os R's vão participar diretamente. Eles só definiram. Eles definiram, as cadeias laterais definiram, quer dizer, a estrutura primária é a sequência dos aminoácidos, ou seja, de cadeias laterais, beleza. Começou a dar o formato, dependeu dos R's? Sim, mas eles não participaram direto, estavam quietos. Agora não, eles participam. Terciária. Então, o que a gente tem aqui na terciária? Pode ser que um R do aminoácido serina, a gente usa os nomes dos aminoácidos tudo abreviado, né? A serina tem esse CH2OH, é o R dela. Se ela se aproximar de um aspartico, né? Não, claro, aqui pode até estar com carga, né? Mas nem coloquei a carga aqui para não fazer confusão. Se ela se aproximar do aspartico que tem o C dupla O, olha aqui, o oxigênio do C dupla O está atraindo o hidrogênio do H. Fez uma ponte de hidrogênio, não é certo? Fez uma ponte de hidrogênio. Beleza? Então, ponte de hidrogênio é muito comum entre R's. Agora, outro R. O R da cisteína. O R da cisteína é o quê? CH2SH. Se, espacialmente, eu estou falando aqui tipo assim, desculpa. Suponhamos que aqui entre o 171 e o 136, tá bom? A terciária é estável? É. Vamos supor uma delas, uma das proximidades aqui, o 71 do 136. Então, pode ser que, de repente, estou brincando, né? Tipo, o 71 é um álcool e o 136 é um aspartico. Então, aqui forma uma ponte de hidrogênio, que juntou eles, tá certo? Pode ser que o 71 fosse o quê? Uma cisteína e o 136 outra cisteína. Então, aqui acontece o quê? A saída de dois hidrogênios de forma espontânea. Olha que legal. Ocorre uma oxidação espontânea. Então, forma o quê?
enxofre ligado no enxofre. Como chama isso? Ponte de sulfeto. É covalente. Essa ligação é covalente, tá certo? Pode ser também que um deles fosse o quê? O aspartico, que tem carga negativa, e o 136 fosse o quê? Lisina, com carga positiva. Atração eletrostática. Beleza? Também poderia ser que o 71 fosse o quê? Uma lamina, que tem só uma metila, e o 136 também uma metila. Então, apolar, quando se aproxima de apolar, a nuvem eletrônica de uma repele a nuvem eletrônica da outra. Então, forma um dipolo induzido, não é? Que é o quê? Van der Waals. Certo? Então, há uma atração Van der Waals aqui. Então, o que nós temos? Atração dipolo-dipolo. De repente, se aqui não fosse metina, mas fosse um álcool, não tem carga. Não é? Também daria Van der Waals. Em geral, quando tem só apolar, o pessoal fala dispersão de London. Mas entre nós, Van der Waals. Tá certo? Então, o que a gente vê? Não é? Que em várias regiões tem atração, concorda? Muita atração. Muita, não é? Eu nem estou conseguindo registrar tudo. 10 do 130, muita. Os mais distantes, de repente, se aproximam, beleza? O 61 do 36, muitas. Que tipo de atrações que estão estabilizando a terciária aqui? Pode ser essas aqui. Entenderam? Entenderam? Sim, professor. Sim, senhora. Entendido. Tá, e a quaternária? As cadeias ficam separadas? Claro que não, né, meu? Se uma não for atraída, ligar com a outra, então não tem quaternária, fica separado. Não é? Então, tem cadeias laterais específicas que também vão se juntar para poder garantir que sempre a hemoglobina tenha essas 4 cadeias ligadas. Tá. Então, quais são as estruturas? Não é? Então, as estruturas, a estrutura quaternária também é estabilizada por interação dos R's que estão próximos, R's das terciárias, né? Um junta com o outro, concorda? Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeia aqui e eu tenho outra cadeia aqui, não é? Se eu tiver carga positiva, carga negativa, junta, né? Se eu tiver dipolo-dipolo, junta, entendeu? Junta, liga uma com a outra. Entenderam? Mas, por convenção internacional, a única que não é tida como estabilizadora da quaternária é a ponte de sulfeto. Essa não vale. Entendeu? Por que será que eles acharam isso, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma cadeia terciária aqui, e de repente eu tenho uma cisteína, não é? E aqui, essa cisteína se ligou a outra cisteína, não é? De uma cadeia assim. A princípio, eu poderia pensar que é quaternária, mas como a cisteína é tida como ligação covalente, entende-se que uma continua com a outra, entendeu? Isso foi definido pelo cientista, por convenção internacional, entendeu? Então, como a ponte de sulfeto é covalente, entende-se que não tem duas, mas sim uma continua com a outra, que é uma só. Entenderam? Entendi. Toda regra tem uma exceção, né? Não é verdade? Então, turminha, o que a gente vê? Não é? A proteína é estável? Pô, meu, nem me fale. Ela não é. Em todos os níveis ela tem estabilidade. Na primária, covalência. Na secundária, pontes de hidrogênio entre as ligações peptídicas, muitas. Na terciária, interação
direta entre os R's, dependendo do tipo de R, né? E na quaternária, interação entre as cadeias polipeptídicas, formando uma unidade. Uma unidade, tá? Então, isso daqui o que que é? As globulares. Beleza? Beleza, prof. Certo, professora. Epa! Agora vamos partir para a próxima. Falamos bastante de globular, mas para não ficar aquela coisa, isso, né? E as proteínas fibrosas, não é? Só para dar uma ideia para vocês, né? Então, a globular, ela interage com a água. Uma característica grande da globular é que elas fazem parte da nosso meio aquoso. Não é? Depois nós vamos ver outro capítulo, onde eu vou mostrar, vou comentar, que tem R que tem carga, R que interage com a água, que fica voltado para fora. Então, elas são solúveis. Agora, as fibrosas, não é? Não são. Nós temos dois modelos básicos de fibrose, assim, bem didáticos, né? Nós temos a queratina do cabelo e temos o colágeno. São fibrosas, porque formam fibra. Elas são, assim, esticadas, não é? Por isso que fala fibrose. E elas são insolúveis, não é? Porque para a função que elas vão exercer, não pode ser solúvel, né? Cabelo não dissolve, né? Espera, não é? O colágeno também é insolúvel, só que o colágeno ele está dentro do nosso organismo, ele não está exposto para fora. Então, ele tem uma certa interação. Aliás, né, turminha, esse termo solubilidade gera muita discussão, concorda? Porque tem diferenças de solubilidade. Por exemplo, quem será que é mais solúvel? A hemoglobina ou a mioglobina? Se as duas são solúveis. Será que elas têm o mesmo nível de solubilidade? Não. As proteínas globulares têm a solubilidade necessária para exercer a sua função. E as proteínas fibrosas também, não é? Ela é insolúvel, né, na medida da necessidade de exercer sua função. O colágeno, então, é solúvel? Não, não é. Mas se eu comparar o cabelo com o colágeno, o cabelo é mais insolúvel, claro, né? Tá certo? Entendido? Bom, como que eu vejo uma proteína fibrosa? Olha, a queratina do cabelo, né? Tá vendo? Ela tem uma cadeia alfa-hélice. E essa cadeia vai embora, fibrosa, vai embora. Ela enrola, ela vai enrolar como a quaternária? Não, não, como a globular, não, ela segue. Porque ela vai se combinar com outras duas. Então, uma se combina com outras duas. Tá certo? Então, aqui tem três, né? Tem uma aqui e outra aqui. Dá para ver,